Está o nosso professor economista aqui para falar de uma bomba no nosso país, que é esse caso Americanas. Que aí não é mais um caso de economia, é um caso de polícia, né? É o caso de polícia, toque, 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 operação da Polícia Federal hoje, foco nos executivos das lojas Americanas. O ex-CEO da Americanas, Miguel Guterres, e a ex-executiva Ana Saicali foram incluídos no sistema de alerta vermelho da Interpol. Eles estão no exterior e são alvos de uma operação de hoje da PF que investiga o rombo de mais de 20 bilhões de reais Americanas. A PF também cumpre 15 mandados de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores da empresa no Rio de Janeiro. A investigação avançou com os acordos de colaboração premiada de um diretor financeiro e responsável pela controladoria da empresa. A acusação é de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada e associação criminosa. A apuração conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público Federal também tem participação da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. É um grande escândalo no nosso país, essa questão das lojas Americanas, e agora há também uma determinação da Justiça de bloquear cerca de 500 milhões de reais de bens e valores dos diretores, né? Cerca de 80 policiais federais estão cumprindo esses 2 mandados de prisão preventiva, 15 mandados de busca e apreensão nas residências dos diretores, além também dessa determinação de um bloqueio de 500 milhões de reais. Vamos lá, professor André, a gente vê aí essa situação das lojas Americanas, já falamos até sobre isso lá atrás, aqui em entrevista, quando esse escândalo apareceu. Esse é um dos maiores escândalos. A gente viu aí no âmbito empresarial, agora é caso de Polícia Federal. Como é que o senhor vê esse caso ser encaminhado dessa maneira, operação da PF, e eles agora na lista da Interpol? Já diz um ditado mineiro, se eu não me engano, que se você puxar a pena, vem a galinha inteira, né? Então, o que a gente está assistindo aqui é mais um caso de uma fraude financeira, a gente tem que dar o nome correto a isso. Isso não é uma inconsistência contábil, né? Não é apenas um escândalo político, isso aqui é uma fraude financeira, a maior fraude corporativa que a gente tem registrado até hoje. Tratou-se essencialmente, para simplificar a história, de alavancar tremendamente a empresa, ou seja, a empresa tinha uma dívida muito maior do que aquela que era expressa nos balanços, por meio de uma adaptação contábil, que eu não vou aqui, obviamente, deixar o nosso assinante aqui, quem está nos acompanhando, entediado, mas eles fizeram uma manipulação contábil que escondia a dívida da empresa. Uma dívida de cerca de 40 bilhões, que quando a gente acumula, né, todas as repercussões dela, dava quase 40 bilhões de reais, ou seja, é um montante monstruoso, numa rede que envolve mais de 16 mil funcionários, milhares de fornecedores. A gente não está falando aqui de um escândalo exclusivamente privado, Fabíola. A gente está falando de uma crise que tem repercussões sobre a economia como um todo, sobre toda uma rede de fornecedores e empresas que serviam a essa empresa. Mas vai além, porque não apenas eles alavancaram a empresa, como quando eles souberam que o esquema financeiro seria revelado ou ficou ameaçado porque eles iriam trocar o CEO, né, o presidente da empresa, o que fez a diretoria? Eles venderam as ações que eles haviam recebido como parte do seu pagamento da sua remuneração. E talvez para quem nos siga aqui, isso não seja trivial, então se você me permitir explicar um pouquinho mais. Desde os anos 80, começou a ser instituída, mundo afora, a ideia nas corporações de que a responsabilidade social das empresas era maximizar o lucro para os seus acionistas. Maximizar o lucro poderia ser feito por meio de conseguir vender muito e, com isso, gerar muito lucro, ou fazer isso reduzindo custos, diminuindo salários, diminuindo e piorando condições de trabalho dos seus funcionários, terceirizando funções da empresa, inclusive sacrificando questões de segurança, tá? Como o notório caso da Boeing. Quem estiver aqui nos acompanhando pode pesquisar na internet o que aconteceu com a Boeing, em que ela foi terceirizando, diminuindo custos, e isso levou à queda de aviões, levou uma série de acidentes que afetaram a vida das pessoas. As lojas americanas fizeram exatamente algo, né, nessa linha. O que eles fizeram? Ao ver que o escândalo seria revelado, essas pessoas, a diretoria, que a partir dos anos 80, 90, começaram a receber o seu salário não apenas em dinheiro,
mas também como ações da empresa. Porque a ideia qual que é? Se o diretor, se o presidente tem ações da empresa, ele vai sempre atuar para que as ações cresçam. O que, que a diretoria fez? Assim que notou que o esquema fosse revelado, seria revelado, vendeu as ações. Como eles sabiam que existia um problema e eles estavam dotados de informação que o restante dos acionistas minoritários, porque era uma empresa que tinha capital em bolsa, que o restante das pessoas não sabia, isso a gente define na área jurídica como informação privilegiada. Ou seja, eles não poderiam se aproveitar dessas informações e vender as ações antes que essas informações chegassem às outras pessoas. Eles fizeram, lucraram milhões, a gente está falando, no caso da Ana Saicali, de algo em torno de 100, se eu não me engano, 57 milhões de reais, 57 milhões de reais para uma única pessoa num crime financeiro, que é se aproveitar de informação privilegiada para poder justamente sair do mercado antes que uma informação que derrubaria o preço das ações pudesse vir a público. Então, é uma fraude financeira, a gente precisa repetir isso toda vez, e eu quero destacar um último ponto que é importante. Os principais acionistas da empresa, que é o grupo 3R, são lá Jorge Sicupira, agora eu não me lembro exatamente o nome de todos eles, mas um eu lembro que é o Jorge Paulo Lema, que tá, né, que tem ações da Eletrobras, que influencia tremendamente a nossa educação por meio da sua fundação. Estes três grandes acionistas, né, o Teles também, Marcel Teles, se eu não me engano, eles simplesmente saíram do radar. A CPI das Americanas no Congresso não chamou os três principais acionistas que certamente sabiam do que estava acontecendo ali, mas decidiram então depositar toda a culpa no bode expiatório, que foi exatamente o Gutierrez, que foi quem organizou, que era o CEO, mas que por sua vez está levando, na minha visão, a culpa toda de maneira indevida, porque os acionistas majoritários, eles deviam ter pelo menos o conhecimento, na minha visão tinham, mas eles estão sendo deixados de lado, né, nesse processo. Eu acho que isso é péssimo para a justiça, porque mostra que o teu dinheiro, né, quanto mais rico você for, a tua influência te compra a absolvição, na verdade, até mais do que a absolvição. Te compra, né, simplesmente o anonimato dentro de um crime que foi, né, que causou todo esse drama na economia, afetou milhares e milhares de empresas e funcionários, como foi essa fraude financeira das lojas americanas. Nossa, te ouvindo aí no final, muito bom esse teu final aí falando sobre o que saiu do radar, né? E a gente sempre cai para esse lugar, né? Todas as investigações, né? A cúpula, quem mandou, quem não sei o que, né? Os poderosos, né? E aí, hein, Sakamoto? O que refletir a respeito das lojas americanas? Quando a gente fala do caso das americanas, é manchete de todos os lugares nesse momento, né? O caso Americanas, que vai parar na Polícia Federal agora, os executivos, os ex-executivos, né? Alvo da Interpol. Isso fala muito sobre o nosso país, né? Ô, Fabiola, fala muito sobre o nosso país, mas também fala muito, eu concordo com, né, com o André, que fala também sobre o comportamento que a gente tem diante de ricos e poderosos, né? Essa ação, essa investigação, essa operação especificamente, ela não pega nem o Carlos Alberto Sicupira, nem o Marcel Telles, nem o Jorge Paulo Lemann, né? Que são, em última instância, os grandes controladores da Americanas, né? Então, eles acabam, neste caso aqui, né, o pessoal do Conselho de Administração fica parecendo que eles são vítimas, né, de tudo isso. Mas vamos colocar da seguinte forma, né, são pessoas que não é um pequeno acionista que tem R$ 500 em ação, né, e que não tem acesso à informação. Não, eles recebem a maior parte dos dividendos, né, eles têm controle, eles indicam controle, há uma responsabilidade diretamente com elas. Só que, olha que coisa louca. De tempos em tempos, quando a Forbes divulga sua lista dos mais ricos no Brasil, dos mais ricos no mundo, tá sempre os três lá listados. E aí muita gente celebra, olha que lindo, olha que coisa. Aparece matéria aqui dando algum exemplo, como ficar rico, a experiência do Lehman, a trajetória do Sicupira, as opiniões do Telles, tudo isso aparece de uma forma exaustiva na mídia, exaustiva nas redes sociais, mostrando eles como exemplo. Agora, quando desaparece, né, quando acontece um exemplo de sacanagem e de fracasso,
né, que é esse exemplo, né, que se coloca, né, porque estamos falando da maior fraude da história do país e é um fracasso gerencial, vamos ser sinceros, tem pessoas que têm sobre os seus pés uma empresa que faz esse tipo de falcatrua, é um fracasso de gestão isso, né? Desaparece a conexão simplesmente não existe, não existe essa conexão e não existem eles não existem, eles só aparecem em público, os grandes donos de um grande empreendimento, eles só aparecem quando acontece o quê? Quando é para louvar os resultados econômicos. Quando é para mostrar sacanagens por trás, desaparece. Você sabe qual é a natureza da única tipo de empresa em que o dono e o responsável aparecem no momento da sacanagem? As empresas públicas. As empresas públicas. Por quê? Óbvio, né? Porque todos nós somos proprietários, né? Como brasileiros, o Estado brasileiro é proprietário, e aí, quando há uma sacanagem, os gestores públicos, gestores dessas empresas foram apontados por políticos, né? Os políticos, os gestores, todo mundo aparece. Agora, a questão é que, é claro que a natureza do privado e do público é diferente, mas neste caso, você rompe, você rasga tantas coisas, tantas dimensões da economia brasileira com esse tipo de falcatrua e de sacanagem, que sim, precisa ser falado, precisa se dar o exemplo. E mais do que isso, precisa ser responsabilizado. Rico no Brasil tem que ser responsabilizado e não apenas afagado quando ganha dinheiro. Isso sem contar uma coisa trágica. Porque quando a gente está saudando os bilionários brasileiros por ganhar dinheiro, ninguém está questionando como é que eles ganharam dinheiro. Quer um pitaquinho, Josias? Curtinho, Josias, sobre Americanas. O que você tá achando aí? Não, Fabiola, essa fraude que transportou o grupo Americanas das manchetes de economia para o noticiário policial tem todos os ingredientes de um escândalo estatal, desde a tentativa de empurrar a sujeira para baixo do tapete até o bordão do eu não sabia. E a presença da Polícia Federal nas ruas hoje estimula a perspectiva de que algo diferente aconteça, né? Reduzindo o risco de impunidade. Por sorte, o Congresso ainda não conseguiu destruir o Instituto da Delação Premiada. Aí surgiram dois ex-diretores que conhecem a rapinagem do Grupo Americanas por dentro e forneceram os fios que a Polícia Federal, a Procuradoria puxaram para chegar a essa meada podre do grupo, né? E, além das batidas de busca e apreensão, que são 15, os meninos da Polícia Federal deveriam executar 2 mandados de prisão, mas demorou demais. E aí esses futuros detentos, que é o Miguel Gutierrez, que era o ex-chefão da Americanas, e a Ana Ramos, que é uma ex-diretora da companhia, eles estão fora do país. Então vai ser preciso buscá-los aí fora, né? E até aqui vinha prevalecendo cinismo e hipocrisia. A Comissão de Valores Imobiliários investigava esse caso, mas nunca informava o que achou. Abriu-se uma comissão parlamentar de inquérito que não serviu senão para desmoralizar um pouco mais esse instituto da CPI, e a fraude do Grupo Americanas, que veio à luz lá em janeiro do ano passado, quando surgiu, estamos falando de um buraco de mais de 20 bilhões, que resultou numa dívida de mais de 20 bilhões, eles chamaram essa fraude, de inconsistência contábil. Os 3 acionistas de referência da companhia, que o Jorge Paulo Lema, o Marcel Telles e o Carlos Sicupira, eles sempre foram tratados como magos do capitalismo insoneiro no Brasil. E eles fizeram circular uma nota que tinha lá 8 tópicos, e o primeiro tópico dizia: jamais tivemos conhecimento. Aí, a partir daí, você não precisava nem ler o resto, né? Então, essa investigação, Fabíola, só para encerrar, essa investigação da Polícia Federal, ela vai ser incompleta se ela não elucidar o grau de responsabilidade desses 3 personagens. Por que isso é tão importante? Porque o prestígio desses três acionistas de referência, o prestígio do trio, era visto como um selo de qualidade para os negócios do Grupo Americanas. E, de repente, o Lema, o Telles, o Sicupira, eles saltam desse empreendimento fazendo pose de navios que estão abandonando os ratos, que produziram essa inconsistência contábil. Não dá para continuar com isso, é preciso elucidar a participação dos 3, Fabiola. Professor André, segura aí, tem coisa ao vivo acontecendo e tem tudo a ver com